termina hoje a pré-campanha eleitoral. E essa pré-campanha é uma campanha velada, né? Velada, aquela coisa assim que não é nem é aquela coisa não vai nem fica. É aquecendo os motores, né, Manoel? É aquecendo os motores, né? Mas os candidatos, eles até falam de propostas. Eles falam que eles querem oferecer, mas não podem pedir o voto nem divulgar o número. Isso pode a partir de amanhã, terça-feira, e aí, de fato, amanhã começa a eleição, começa o período eleitoral. Eu queria ouvir rapidamente uma avaliação de vocês, pra gente falar um pouquinho das candidaturas. Se foi complicado chegar a uma solução nessa pré-campanha, porque a solução é a respeito das candidaturas, né? As confirmações das candidaturas. Demorou muito para as coisas se acertarem no ponto de vista de vocês? Quem quer começar? Acho que é o tempo que se dá quando não se tem um alinhamento com outros partidos, né? Para isso que se tem o período de pré-campanha e também a data limite para se enviarem todas as chapas. A única surpresa que nós tivemos quanto a isso foi a coligação entre União Brasil e PSD, que se deu muito antes do fechamento da janela de transferências, podemos dizer assim, da política, e no resto, para mim, tudo normal. Demorou muito também, Manoel, como a gente já vem comentando sobre essa análise, que a cada ano eleitoral, algumas regras do jogo vão sendo alteradas e mudadas. Então, essa eleição de 2022 está sendo a primeira eleição sem as coligações e com as... Puxa, esqueci o nome da palavra, não é com as coligação, as federações partidárias. Então, isso faz também com que os partidos recuem um pouco para conseguir compreender como que vai ficar o jogo político, né? Como que vai se dar a soma de votos, as contas, né? Como a gente vem comentando em alguns programas, a política é questão de fazer conta para saber como é que vai chegar na urna e ter o nome do candidato ou da candidata eleitos. Então, acredito que muito por conta disso foi atrasado um pouquinho enfim, coligações, filiações, e também a questão da gente estar tão meu Deus, fugiu a palavra aqui? Polarizado. Voltei aqui de viagem meio sem voltou, jeito. deu um tilt. Sabe o que é, Manoel? Eu vou contar pro nossos ouvintes. Que eu cheguei aqui, peguei o ônibus Morro da Cruz. Aí deu uma canseira, que eu tô sem ar. Tô tentando recuperar, mas enfim. Então, por conta disso, dessa polarização também a nível dos presidenciáveis, faz com que a gente recue, né? Cada partido tá tentando montar a sua estratégia. E a gente tem aí 45 dias para colocar em prática. Porque a gente aqueceu os motores dos carros, agora os carros estão na rua correndo. E aí, Fafá? Olha, eu acho que a gente que é ansioso, que acompanha a política, a gente sempre vai achar que tinha que ter sido antes. Mas como o Juca, a Mônica pontuaram, as coisas aconteceram no curso de como elas deveriam acontecer. É muito comum que essas conformações de chapa, elas aconteçam aos 45 do segundo tempo. Literalmente, porque os partidos eles vão tentar alocar quais são as possibilidades que melhor conseguem viabilizar o seu projeto, de eleger candidaturas, de, enfim, apresentar propostas, né? Então, acredito que acabou as coisas seguindo o rumo que elas deveriam seguir, né? No tempo que deveria. Muito bem. Agora, hoje é o último dia de pré-campanha, mas amanhã os motores começam de fato a rodar, como comentou aí a Mônica. Meia-noite e 1, o bagulho já vai ficar louco. Hoje, como diria o Juca, meia-noite e 1, o bagulho começa a ficar doido. E eu queria ouvir de vocês o que vocês esperam para esse início de campanha eleitoral aqui em Santa Catarina, sendo o nosso estado com características diferentes de outros estados da federação, né? Um estado que tem um eleitorado de centro-direita predominante aqui em Santa Catarina. Temos aí candidaturas que tentam ganhar espaço, até candidaturas nacionais, como a do ex-presidente Lula, que cresceu nas últimas pesquisas de intenção de voto dentro do estado, do presidente Bolsonaro, que mais ou menos se manteve ali, né, na linha que ele já estava, à frente dos demais presidenciáveis. Estamos aqui falando de um case específico de Santa Catarina, né? O presidente Bolsonaro, ele está à frente aqui em Santa Catarina. Mas o que vocês esperam para esse início de campanha eleitoral? Quem é que pode surpreender nesse início e fazendo uma análise bem desapaixonada? Primeiro, eu gostaria de falar diretamente com o nosso ouvinte e conscientizá-lo do quão importantes são as eleições tanto para governador, deputado federal e deputado estadual. Porque quando nós falamos de política hoje em dia,
nós temos que ir além do debate presidencial entre Lula e Bolsonaro, pois nós estamos falando de quem vai governar Santa Catarina, de quem vai estar na Assembleia Legislativa para fazer as aprovações ou reivindicações necessárias na Alesc para Santa Catarina conseguir avançar mais. Nós estamos falando também da... Fiscalizar o executivo. Exatamente. Nós estamos falando também da representatividade no Congresso Nacional de Santa Catarina, o que é muito importante para que nós possamos atrair cada vez mais investimentos para o nosso estado. Então, eu gostaria de pedir realmente muita atenção para o nosso ouvinte, para os nossos eleitores. E agora, fazendo uma análise... Eu questionei quem é que pode surpreender no cenário majoritário. Porque no proporcional eu quero que vocês me falem daqui a pouco. Não, mas eu ia falar mesmo da surpresa que nós podemos ter no cenário majoritário para governador. Desapaixonado, hein? Mas não é uma questão... a análise, ela é uma só. Aham. A gente pega um candidato que tem mandato, que é o governador Moisés. Nós temos Jorginho Melo, que é o candidato que aparece despontando nas pesquisas para ir num eventual segundo turno entre Moisés e Jorginho Melo. E a gente tem 2 candidatos que são muito emergentes, né? Tanto o Jean Loureiro, ex-prefeito da capital, quanto o Esperidião Amin, que é um nome consolidado no cenário, mas que pode surpreender. Mas eu vejo na candidatura de Jean Loureiro a que mais possa surpreender e conseguir chegar no eventual segundo turno. Bom, eu acredito, Emanuel, primeiro, complementando a tua fala sobre a característica de Santa Catarina, em relação a outros estados, é que Santa Catarina, diferente dos outros estados, é que a nossa... todas as regiões são metrópoles, né? Então, você tem Criciúma, uma realidade, o oeste, outra realidade, o norte do estado, outra realidade, o Vale do Itajaí também, o que é diferente, né? Porque em boa parte dos estados é geralmente a capital e o interior, né? Essa divisão. Em Santa Catarina, basicamente todas as regiões, é como se tivesse uma capital em cada região do estado. Então, isso é um ponto que já nos diferencia dos demais. Agora, eu acredito que são 3 candidatos, na minha opinião, que podem se destacar nesse cenário. Um deles é o Esperidião Amin, pelo fato de ser senador e de já ter sido governador do estado, né? Acho que o voto do Esperidião é um voto fiel, né, de um eleitorado que ele já tem consolidado no estado de Santa Catarina. Então, acredito que nessa eleição, como é uma eleição que ele não tem nada a perder, porque ele já tem o mandato dele ao Senado e não perde, acho que é um candidato que pode aí acabar se destacando e pro tudo ou nada mesmo, para ver o que ele consegue potencializar dessas eleições. Uma outra candidatura que eu acho que pode vir a ter destaque é a candidatura do Tramontini, do Novo, pelo fato de que ele tem uma bandeira ideológica bem clara e está ali também para defender o interesse do Partido Novo. Uhum. E O Emanuel hoje que tá bem Partido Novo, né? É verdade, eu vim com o look do Partido Novo hoje. E por conta disso, de falar de pautas ideológicas, de combate à corrupção, acho que ele pode acabar tendo um destaque. Uhum. E um terceiro, eu acho que é o Décio Lima, pelo fato de ser o único candidato declaradamente de esquerda, né, e acabar disputando com todos os outros que acabam se localizando hora para mais, hora para menos no mesmo campo. Então, acho que esses 3 podem ser aí uma grande surpresa. Concorda, Mônica? Nada clubista, Fafá, né? Eu vou dizer pra ti, assim, que relatando dois pontos da tua pergunta, né? Primeiro, tu comentasse não só quem vai se destacar, mas o que vai acontecer, né, nessa largada. Eu acredito que, aí, inclusive, já fazendo o merchan do nosso amigo JP Duarte, que tá sempre sendo mencionado por aqui, eu acho que vai se destacar quem fizer a primeira arrancada de forma, das redes sociais de melhor forma. Então, tendo uma boa comunicação via WhatsApp, tendo seu
material disparado de forma adequada, né, de acordo com a LGPD também, sempre importante lembrar sobre a Lei de Proteção de Dados, e conseguindo conversar com o eleitor dessa forma. Num segundo momento, que daí já parte para a segunda semana ali, é quem vai conseguir começar a mostrar força nas ruas, porque tem isso, né, a campanha eleitoral, ela parte do princípio que na primeira semana é um aquecimento, a segunda já é uma confirmação, e assim por diante até chegar nos 45 dias. Mas agora, voltando para a tua pergunta sobre quem vai se destacar a nível majoritário do governo do estado de Santa Catarina, eu queria fazer uma pontuação assim, sobre os principais candidatos que a gente vê nesse ranking, que é o Décio Lima, o Jean Loureiro, Carlos Moisés, Esperidião Amin e Jorginho Melo. Esses que eu citei, eles têm a rede social muito boa, muito bacana, mas a gente começa a analisar o seguinte, tanto o Amin quanto o Jorginho Melo, nos 3 primeiros posts de rede social, de Instagram, colocaram ali a foto com o presidente Bolsonaro. Eles não falam absolutamente nada, é só a foto do presidente Bolsonaro, inclusive tem aqui... É o Amin, o Jorginho, quem mais? Jorginho Melo e Amin, e os 3 têm a foto do presidente Bolsonaro que fica fixado, né? Então, assim, ou seja, marcando presença, falando, ó, sou o candidato do presidente Bolsonaro. Já o Décio, a gente consegue perceber que ele coloca nas redes sociais, dos 3 primeiros posts, 2 são com Lula. Então, também querendo destacar bastante, querendo polarizar nesse sentido, né? Fazendo com que ele seja o candidato. E aí, disso sobra aqui pra gente, tanto o Jean Loureiro quanto o Carlos Moisés, que ambos têm um excelente trabalho, um a nível de capital e o outro a nível de estado, que já tá hoje dentro do governo do estado, demonstrando o que eles fizeram nos últimos tempos. Então, na minha visão, os 2 que vão se destacar vão ser Moisés e o Jean Loureiro, não porque eles estão colados com um presidenciável, e sim pelo trabalho que eles já desempenharam, que eles vão desempenhar daqui para frente como governador. Aí eu vou colocar minha visão para vocês em relação a esse tema, para a gente poder avançar aqui na pauta, né? Foi feita uma enquete, que não é uma enquete contratada com um instituto de pesquisa, lá do site do nosso amigo Richard Ritter, o Hora Política, horapolitica.com, e ele fez uma enquete lá em quem as pessoas votariam ao governo de Santa Catarina. O Jorginho Melo apareceu ali na frente com 28,5%, o Jean aparece em segundo com 21,3%, e ali surpreendentemente aparece o Boeira, do PDT, com 19,4%, e o Moisés em quarto lugar com 15,6%. Aí o Amin aparece lá atrás, o Odair Tramontim ainda está na frente do Amin. Enfim, né, são os votos dessa enquete. A maior rejeição aqui aparece a do Jorginho com 26,8%, a do Moisés 21,1%, a do Décio 14,6%, a do Boeira 13,9%, a do Jean 11,19%. A do Amin 6,22%, diferente do que revelou a pesquisa da Jovem Pan, contratada ao Paraná Pesquisas, que mostrou que a maior rejeição de todas ali era de fato do ex-governador Esperidião Amin. E o Bolsonaro na frente, evidente, aqui em Santa Catarina, né, com 47,93%. Eu aposto aqui então, vou mais ou menos na linha de que poderia se destacar nesse primeiro turno, indo a um segundo turno, o Jorginho Melo, por colar a imagem dele no presidente da República, e o Jean Loureiro, que é uma figura nova na política de Santa Catarina. Eu tenho essas 2 apostas aí que, de repente, podem polarizar um segundo turno aqui no estado de Santa Catarina. Para a gente fechar esse bloco, são 4 horas e 26 minutos agora, 4h26.